Iremos analisar agora o código-fonte dos controllers da tela Venda Detalhe. Tá? Eu já estou aqui com a classe Venda Detalhe Controller aberta. Então aqui nós temos a criação de alguns objetos. Um objeto da classe Venda Detalhe. Eu tenho aqui uma string pk, que é utilizada para identificar o ID da venda. Temos aqui também um objeto da classe Venda Grid. E temos aqui uma string ação servidor, que identifica o nome da action lá no servidor. Ok? Então aqui no controller já é definido o nome dessa action, que é o Venda Detalhe Action. Tá? Então já vamos abrir aqui a classe que realiza as requisições, né, que são realizadas aqui que são solicitadas aqui pelo lado do cliente. Então é o Venda Detalhe Action. Ok? Então aqui nós já temos a definição do nome dessa action no método getRequestName, que é o Venda Detalhe Action. Bom, logo depois nós temos aqui a instanciação do objeto Venda Detalhe, né, da tela Venda Detalhe, e mostramos essa tela, né, lá no MDI Frame. Logo depois é verificado a string pk. Se essa string pk for diferente de nulo, significa que o usuário está visualizando os dados de uma venda já cadastradas. Tá? Então ele vai mudar aqui o modo do formulário para somente leitura e recarregar os seus dados e chamar o método reload do form. Caso contrário, significa que o usuário está tentando inserir uma nova venda, então ele vai mudar o modo do formulário para o modo de insert e já vai chamar o método reload data lá da grid, né, da grid que mostra os itens dessa venda. Ok? Bom, então aqui no método load data nós temos uma requisição para o servidor, onde é passado o nome da action, o nome é a ação que será executada no momento, no caso é uma ação de load, e o ID da venda. Tá? Como nós já vimos anteriormente, esse método load data ele vai ser executado automaticamente quando o usuário abrir a tela. Aliás, esse método load data ele vai ser executado aqui, ó, quando nós chamamos aqui o método reload do form, ok? Então, ao chamar o método reload, ele vai executar aqui o método load data, tá? E também quando o usuário clica aqui no botão de reload, ok? Então, continuando aqui, no método load data vai ser realizada uma requisição lá para o servidor. Então, aqui no servidor, ele vai identificar qual a ação que será executada, tá? No caso, será uma ação de load, então ele vai executar aqui o método load. Ao executar o método load, ele busca os parâmetros que foram informados lá pelo lado do cliente, tá? E busca os dados dessa venda lá no banco de dados, retornando esses dados lá para o lado do cliente. Após carregar completamente os dados nesse form, né, o que será feito? Eu vou setar o atributo pk lá do itens controller, tá? Essa classe venda itens controller está aqui no pacote com T2TRP vendas cliente, tá? Então eu tenho aqui o método setPK, tá? Que é, e esse PK, como nós já vimos anteriormente, ele identifica, né? Ele representa o ID da venda, ok? Então ele vai setar o ID da venda lá no Venda IDs Controller e chamar o método reload data daquela grid, para que a grid mostre os itens daquela venda, ok? Logo depois eu tenho aqui o método insert record, tá? Nesse método insert record, o que vai ser feito? Eu vou buscar os itens, tá? Que foram informados aqui nesta grid, ok? Então eu vou buscar os itens da venda e realizar uma requisição para o servidor. Passo o nome da action, que será executada, a ação a ser executada, o objeto a ser inserido e os itens da venda. Tá? No caso, o objeto a ser inserido é uma venda cabeçalho.
Então aqui no lado do servidor, o sistema identificou que é uma ação de insert, então vai executar aqui o método insert. No método insert, eu busco a venda, que será cadastrada, os itens dessa venda, tá? Realizo alguns cálculos, tá? Da mesma forma como nós fizemos lá no orçamento da venda, também é necessário realizar alguns cálculos, tá? Já que alguns campos, por exemplo, aqui o valor subtotal, taxa de desconto, valor de desconto e valor total aqui da minha venda cabeçalho, no meu form venda cabeçalho, é calculado, são calculados automaticamente. Então esse cálculo é realizado aqui, ó, quando é inserido uma venda. Então eu vou calcular o valor total daquela venda, o valor do desconto, né, que foi informado lá nos itens da venda. Vou calcular a taxa de desconto também da venda, tá? Depois vou setar esses dados e salvar a venda. Salvei a venda cabeçalho, eu vou salvar os itens dessa venda, tá? Depois de salvar os itens da venda, eu vou retornar com esses dados lá para o lado cliente, ok? Após inserir os dados, será executado aqui o método afterInsertData. Esse método vai realizar o seguinte procedimento. Ele vai setar o atributo PK lá da minha classe e venda itens controller, depois chamar o método reloadData da grid 1. Para quê? Para que ele possa atualizar os dados dos itens daquela venda. Ok? Eu tenho aqui também o método updateRecord. Tá? Nós já vimos quando esse método é executado. No caso, ao usuário abriu uma tela de venda detalhe, né? Ele quer editar alguma coisa, clica no botão de edit, altera o que tem que ser alterado, depois clica no botão save. Então, nesse caso, será executado aqui o método updateRecord. Tá? Da mesma forma que nós fizemos lá no método de insert, nós buscamos os itens daquela venda, tá? E passamos como parâmetro aqui na requisição que será realizada para o servidor. Tá? E dentro dessa requisição passamos também o nome da action do servidor, a ação que será executada e os objetos antes da alteração e após a alteração. Tá? Então aqui no servidor foi identificado que era uma ação de update, eu busquei os dados que serão alterados, tá? Da mesma forma lá que nós fizemos ao inserir uma venda, eu tenho que calcular o valor total, o valor do desconto, a taxa de desconto, ok? Atualizo os dados dessa venda, excluo os itens que estavam relacionados, né, vinculados a essa venda e incluo os novos itens, ok? E retorno com esses dados lá para o lado do cliente. Tá? Após atualizar esses registros com sucesso, vai ser executado aqui o método afterEditData. Ao executar o método afterEditData, eu simplesmente chamo aqui o método reloadData da grid que contém os itens dessa venda. Tá? Aqui no controller venda itens controller, ele funciona da mesma maneira que nós vimos lá no controller do orçamento itens controller. Tá? Então, nesse controller será realizada uma requisição para o servidor somente aqui no método loadData. Tá? No caso, o nome da action é o venda itens action. Tá? Então, aqui no lado do servidor, eu vou ter aqui a classe venda itens action. Então, ao realizar o método loadData, eu vou chamar aqui, né, eu vou realizar uma requisição para o servidor através desta action, valida itens action, e vou passar aqui como parâmetro a ação a ser executada no momento e o ID da venda. Tá? Então, aqui no servidor, eu identifico a ação, que no caso é uma ação de load, e executo o método load. Ao executar o método load, eu vou buscar os itens de uma determinada venda, tá? Os itens que estão vinculados a uma determinada venda, ok?
No método Insert Records, da mesma forma que nós fizemos lá no orçamento, nos itens do orçamento, nós não estamos realizando a requisição para o servidor, tá? Estamos realizando apenas, nós estamos salvando apenas esses dados em memória, tá? Estamos guardando os dados em um array list, tá? Da mesma forma, nós precisamos setar aqui alguns dados, o valor unitário, o valor do ICMS, o valor do IPI. Novamente aqui nós temos um outro to-do, que é praticamente o mesmo to-do que nós temos lá no orçamento, que é como calcular o ICMS e o IPI, tá? Como será o procedimento para o cálculo desses impostos aqui, né? Eu vou setar também o valor do subtotal, tá? O valor do desconto. Eu vou verificar se foi oferecido um desconto naquele item, tá? E setar os seus respectivos atributos. E logo depois eu retorno para a grid esse array list que foi salvo na memória, tá? Por enquanto ele não foi persistido. Como nós já vimos, a persistência desses dados é realizada aqui pelo controller lá do form, né? Da venda cabeçalho. Ok? Da mesma forma, é feito aqui no método update records, tá? Não é realizado nenhuma requisição para o servidor, os dados são guardados apenas em um array list na memória, tá? Também são realizados aqui alguns cálculos. O método delete records, da mesma forma, ele é apenas excluído os dados do array list, né? Da lista de itens que está sendo mostrada ali na grid de itens da venda, e quando é salvo, né, os dados da venda cabeçalho, os dados da venda detalhe também são salvos, ok? O método setPK nós já vimos anteriormente, é onde vai ser atribuído o ID da venda, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos o código-fonte dos controllers da tela venda detalhe, tá? Aqui nessa tela nós teremos aqui a mesma observação que nós vimos lá na tela de orçamento, tá? Eu vou abrir aqui novamente a aplicação e vou tentar incluir uma venda, ok? Primeiro eu vou abrir aqui no banco de dados essa tabela é venda cabeçalho, ok? Então eu tenho aqui a tabela venda cabeçalho, vou acessar aqui os seus objetos. Nós podemos identificar aqui o seguinte: nós temos algumas chaves estrangeiras, tá? Transportadora, tipo nota fiscal, cliente, vendedor, condição de pagamento, orçamento, venda cabeçalho. Sendo que algumas dessas chaves estrangeiras não são obrigatórias, tá? Então você pode definir esses IDs como nulo, que por exemplo aqui é a transportadora e também o orçamento, ok? Por exemplo, o orçamento, eu poderia fazer um orçamento, aliás, eu poderia fazer uma venda direta, tá? Sem a necessidade de ter um orçamento. Então eu vou tentar realizar uma venda direta aqui sem informar um orçamento. Eu vou informar aqui o tipo da nota fiscal, no caso uma NFE. Eu vou informar aqui quem é o vendedor. Eu vou informar aqui quem é o cliente. Eu vou informar quem é a transportadora e a condição de pagamento. Ok? A data da venda, a data da saída, a hora da saída, o número da fatura, o local de entrega, local de cobrança, o valor do frete, as observações, tá? E os itens. Então eu vou incluir aqui um item nessa venda, ok? E agora eu vou salvar essa venda. Opa! Aconteceu o mesmo erro que nós vimos anteriormente, tá? Então ele fala aqui que eu preciso primeiro salvar o orçamento, tá? Que no caso é um orçamento que está vinculado a essa venda, para depois salvar a venda. Mas
como a nossa estrutura do banco de dados nos permite que eu salve uma venda, nesse atributo, que eu salve uma venda sem informar um orçamento, então não era para acontecer esse erro, tá? Então, nós iremos criar aqui o to-do, mais um to-do, ok? Vou colocar aqui dentro do método, aliás, aqui no controller, tá? Venda detalhe controller. Então aqui dentro do método insert record, iremos criar o mesmo to-do que nós criamos anteriormente, tá? Só que agora o to-do fará uma pergunta diferente. Por que quando não é informado um orçamento, não é possível salvar uma venda, tá? Então, esse é mais um to-do que nós iremos discutir lá no ambiente de suporte ao curso, tá? Que é o ambiente EAD da T2TI. Então, por que acontece isso? Por que eu estou tentando salvar uma venda sem indicar um orçamento, mas mesmo assim o sistema não deixa? Ele emite aqui uma mensagem de erro. Se eu informar aqui, por exemplo, orçamento 1, ele vai salvar essa venda sem nenhum problema. Ok? Então, deve ser analisado o porquê, né? Por que acontece esse erro, e nós iremos discutir lá no ambiente de suporte ao curso, tá? Lá no EAD. Bom, então dessa forma nós visualizamos o código-fonte, né, dos controllers da tela venda detalhe.